É isso aí, meu querido, minha querida, vamos que vamos, porque ainda tem muita coisa para a gente falar, tá? O IPTU aqui eu vou fazer uma abordagem profunda, então não vai ser rápido, não. Vai durar aí possivelmente 2 aulas, essa e mais outra, tá? Qual é a minha intenção? Qual é a minha ideia? Abordar todo o IPTU na Constituição, no Código Tributário, na lei do IPTU em Manaus e, antes de passar para o ITBI, resolver algumas questões de provas, tanto de provas anteriores adaptadas, como questões inéditas que eu vou criar a respeito das especificidades aqui da legislação de Manaus. Tá? Então essa é a minha ideia. Isso tudo deve durar 2 aulas. Uma aulinha para o ITBI e uma aulinha para taxas e contribuições. Tá? É importante, tá? Taxas e Código Tributário também, que eu vou fazer alguns pontos do Código Tributário. Importante. As minhas aulas aqui vão ser de 3 horas, então vão ser 6 blocos de aula. Não sei como é que o Rafael está fazendo, acredito que ele possa estar fazendo com aulas de 2 horas. Mas isso não é tão relevante assim. O importante é a carga horária pré-determinada ser cumprida, e isso vai ser. Tá bom? Gente, voltando aqui para o nosso esqueminha que foi abordado no bloco anterior, nós não, né? Eu falei do elemento espacial aqui, que é o fato do imóvel estar localizado na zona urbana do município. E aí vem aquela pergunta: o que é considerado zona urbana? Pois é, essa resposta é dada no próprio Código Tributário Nacional, no artigo 32, parágrafo 1º. Olha só. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana aquela definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, e esses melhoramentos precisam ser construídos ou mantidos pelo poder público. Ou seja, nós temos aqui essa definição do que vem a ser zona urbana. Tá? Se na área em que o imóvel se situa tem abastecimento de água e meio-fio com canalização de águas pluviais, aquelas águas que são da chuva, né, que escorrem da chuva, eu já posso considerar esta área como sendo uma zona urbana. Então, o município pode definir em uma lei que esta área é considerada urbana. Ah, Dicler, mas não tem meio-fio com canalização de águas pluviais, mas tem abastecimento de água e sistema de esgotos sanitários. Show de bola. Então, tendo 2 melhoramentos, já pode a área ser considerada zona urbana. Então, quando coloca pelo menos 2, nós temos aqui uma área mínima, tá? Um requisito mínimo a ser cumprido, tá? Cuidado aqui no item 4, quando ele coloca, ó, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição. Quando ele coloca com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, ele dá margem para o examinador fazer uma pegadinha chata com isso aqui, ó. Com ou sem posteamento, tá? Então não precisa ter aqueles postes para ser distribuído para as residências de iluminação pública, não. Mesmo sem o posteamento para distribuição domiciliar, a rede de iluminação pública é considerada um melhoramento para a caracterização da área como sendo uma zona urbana. Tá? E por último, vem escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Distância máxima
de 3 km do imóvel considerado. Marca isso, que isso é importante. Adicler, tem uma escola primária que está a 2 km. Opa, se está a 2 km, está valendo. Por quê? Porque tem que estar um desses melhoramentos num raio, né, que é a distância máxima, num raio de, no máximo, 3 km. Se nesta área aqui tiver uma escola primária ou um posto de saúde, nós temos um melhoramento a ser utilizado na caracterização da área como zona urbana. Então, se tiver A1, A2, A2,5, isso tudo está valendo. Então, cuidado, porque na prova pode colocar que a escola primária está a 5 km de distância. Opa, 5 km não pode ser considerado como área urbana, não é um melhoramento a ser utilizado na caracterização da área urbana. Tá bom? Beleza? Então, cuidado, cuidado com o seguinte, tá? A banca pode colocar, posto policial. Tem posto policial a uma distância de 3 km. Tá errado. O posto é de saúde. Cuidado com essa pegadinha, tá? Ou então vai colocar que tem sistema. Aí você já pensa, pô, sistema, legal. Tem aqui o sistema. Mas a banca pode colocar que é sistema de transporte público. Se a banca colocar sistema de transporte público, também está errado. Então, cuidado com essas pegadinhas, tá? Isso aqui é pegadinha e com certeza você não vai cair na pegadinha. Tranquilo, gente? Passando aqui ainda para o artigo 32, agora parágrafo 2º, nós temos o seguinte, a lei municipal, ela pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbanas, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizado fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Adicler, me explica isso. Vamos lá. O que acontece? Imagina que nós temos em um determinado município loteamentos. Estes loteamentos já estão aprovados, tá? E vão ser destinados à habitação, à indústria e ao comércio. E continua dizendo aqui, tudo isso mesmo que localizado fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Ou seja, mesmo que não exista dois melhoramentos, né? Mesmo que não exista ou que não existam dois dos melhoramentos que nós vimos
no parágrafo anterior. E aí, essa área aqui vai ser considerada uma área urbanizável ou de expansão urbana. E aí, o que está sendo dito é que tudo isso aqui, ó, a lei municipal pode considerar como sendo área urbana. Tudo isso pode ser considerado área urbana por lei municipal. Meu querido, minha querida, vem aqui falar comigo. Olha só. O que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade do município cobrar IPTU nas áreas urbanizáveis ou de expansão urbana. Essas áreas são áreas que estão na transição, estão deixando de ser uma área rural, passando a ser área urbana, tá? Porque, havendo loteamentos aprovados, é lógico, a consequência natural é que aqueles melhoramentos citados, pelo menos 2, passem a existir no local. Então, mesmo que esses 2 melhoramentos ainda não existam, se nós tivermos um loteamento aprovado, localizado em área urbanizável ou de expansão urbana, o Código Tributário Nacional, em seu parágrafo 2º, já autoriza a cobrança do IPTU. Tá? Então, nós temos aqui uma área urbana por equiparação, por consideração. E o importante é que, se essa área é considerada urbana, pode haver cobrança de IPTU. Beleza, gente? Esse artigo 32, parágrafo 2º, ele é importantíssimo, tá? Ele é interessantíssimo. E aí, vamos nessa, ó. Artigo 33. Fala da base de cálculo do IPTU, que é o valor venal do imóvel. Então, anota aí. Base de cálculo do IPTU. Eu estou pulando o T toda hora, né? Base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Ah, Dicler, mas e esse valor venal do imóvel que a gente vai chamar a partir de agora de VVI? Como que ele é calculado? Nós vamos ver lá na legislação de Manaus que ele é calculado pelo somatório do valor venal do terreno com o valor venal da construção. Então, vai ter ali o valor venal do terreno mais o valor venal da construção. Somatório disso vem a ser o valor venal do imóvel, base de cálculo do IPTU. E como o IPTU ele é um imposto ad valorem, né? Como o IPTU ele é um imposto ad valorem, o que acontece? Sobre essa base de cálculo, que vai ser o VVI, vai ser aplicada aí uma alíquota para se chegar no valor do tributo. Qual é a alíquota, Edcler? Varia de acordo com o imóvel, com a utilização do imóvel, e a gente vai ver isso com calma na legislação de Manaus. Mas você já sabe que o IPTU é um imposto ad valorem, calculado pela aplicação da alíquota
né, sobre uma respectiva base de cálculo essa que é o valor venal do imóvel. Fica, mas se for terreno? No caso de terreno, não havendo nenhuma construção, o valor venal do imóvel vai ser igual ao VVT, valor venal do terreno, pois o VVC vai ser zero. Tá? Então, só teremos valor venal da construção em se tratando de imóveis construídos. Imóveis não construídos, o valor venal do imóvel vai ser idêntico ao valor venal do terreno. O parágrafo único, ele é interessantíssimo. Marca ele aí, que ele cai bastante em prova e é bem tranquilo de entender. Vem dizendo, ó, na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário do imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Então, quando ele diz que não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel, o que nós temos aqui? Ó? Imagina um imóvel que tem na parede da sala um quadro muito valioso de um pintor raríssimo, tá? Ele tem uma televisão de ultra mega high power LED de 150 polegadas. Ele tem na estante da sua sala uma estátua banhada a ouro, tá? E tem também um sofá caríssimo, um sofá que custa R$200.000. Todas essas situações aqui, ó, por serem bens móveis, não são consideradas na determinação do valor venal do imóvel, na determinação da base de cálculo, tá? Então, tudo isso aqui, ó, não é utilizado na base de cálculo. Beleza, gente? Tranquilo? Continuando. Vamos agora abordar o IPTU no STF e no STJ. Esses são os dispositivos do Código Tributário mais importantes aí a respeito do IPTU. Você já avisei que muita coisa vai se repetir na legislação de Manaus. E antes de entrarmos efetivamente na legislação de Manaus, eu separei aqui algumas súmulas para a gente poder relembrar. Provavelmente você já estudou isso lá no direito tributário. Olha só. Súmula vinculante 52. Ela vem dizendo o seguinte: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156, a linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Então, tem aqui uma extensão da imunidade, né? Em especial aí a imunidade religiosa, tá bom? 539. É constitucional a lei do município que reduz o IPTU sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário que não possua outro. Gente, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. Olha só, é comum os municípios, São Paulo fazia isso, reduzirem o valor do IPTU de imóveis de baixo valor venal, em que o proprietário só tenha aquele imóvel. Pode ser aplicado uma isenção, pode ser aplicado uma alíquota reduzida. Isso é bastante comum nos municípios.
Ou seja, diversos municípios fazem uso da faculdade aqui emanada da súmula 539 do STF, tá bom? 583 do STF. O promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do IPTU. O que acontece? A autarquia, ela tem o benefício da imunidade, né? Ela é alcançada aí no âmbito da imunidade recíproca. Então, o imóvel de propriedade da autarquia, sobre esse imóvel não há a incidência do IPTU, tem uma hipótese de não incidência constitucional, caracterizando a imunidade. Show de bola. Entretanto, se esse imóvel tiver compromissado à venda com uma pessoa, né, particular, nós temos o fim da imunidade. Por exemplo, imagina que a autarquia prometeu vender o imóvel para João. Foi assinada aqui uma promessa de compra e venda, tá? Foi assinada aqui uma promessa de compra e venda. E aí continua. Nessa promessa de compra e venda, João, ele ainda não tem a propriedade, mas ele já é possuidor. Ele se torna possuidor. E ele, como tem uma promessa de compra e venda, ele já manifestou a intenção de ter o imóvel definitivamente para si. Eu posso afirmar então que ele é possuidor com ânimos domini. Beleza? O artigo 589 diz que a súmula 589 diz que é inconstitucional a fixação de adicional progressivo do IPTU em função do número de imóveis do contribuinte. Ou seja, o município colocou aí que caso o proprietário do imóvel tenha 2 imóveis, ele vai ter um adicional de 0,1% na alíquota. 3 imóveis, adicional de 0,2% na alíquota. 4 imóveis, adicional de 0,3% na alíquota e assim sucessivamente. Isso é inconstitucional. Ticleia, mas por que isso é inconstitucional? Porque o IPTU, como eu falei para você no início da aula, ele é um imposto real. Ele não pode ser calculado em razão da capacidade econômica do contribuinte. Por isso que fixar, um adicional progressivo em função do número de imóveis do contribuinte seria calcular o IPTU de acordo com a capacidade econômica, o que é vedado justamente por esse conceito do IPTU ser um imposto real. Tá? Então anota aí, que o IPTU, como eu já falei, é um imposto real. E por conta disso, não pode ser calculado em razão da capacidade econômica do contribuinte. Beleza? 668 do STF. É inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Então, antes da emenda constitucional 29 de 2000, não se admitia a progressividade do IPTU em razão do valor venal do imóvel ou em razão, não se admitia somente a progressividade do IPTU em razão do valor venal do imóvel. Isso passou a ser admitido após a emenda constitucional 29 de 2000.
Entretanto, a progressividade do IPTU em razão da função social da propriedade, aquela para evitar a manutenção de propriedades improdutivas, essa já era permitida antes da emenda constitucional 29 de 2000. Portanto, em se tratando de um período antes da emenda constitucional 29 de 2000, a progressividade do IPTU somente era admitida para o cumprimento da função social da propriedade urbana. Não era admitida em razão do valor venal do imóvel. Tá bom? A súmula 160 da STJ diz que é vedado ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Por quê? Porque existe no direito tributário, que você já sabe, o chamado princípio da legalidade. Não é isso? O princípio da legalidade impõe que há a necessidade de lei no seu sentido estrito para majorar um determinado tributo. Decreto não é uma lei em sentido estrito. Portanto, o decreto não pode majorar tributo. Ele pode atualizar, ou seja, nos termos, né, na medida do índice oficial de correção monetária, um decreto pode atualizar o valor de um tributo. Imagine que a inflação do ano anterior foi de 5%. Então, vem um decreto no início do ano seguinte atualizando o valor do IPTU em 5%. Isso é possível? Sim, isso é possível. Isso não fere o princípio da legalidade. Tá? Agora, se a inflação do ano anterior foi de 5% e o decreto está majorando o IPTU em 7%, numa porcentagem acima do índice de correção do ano anterior, aí esse decreto ele não pode ser escrito, não pode ter vigência, tá? Pois ele estará contrariando o princípio da legalidade. Ele será considerado inconstitucional. Tá bom? A súmula 397, também do STJ, diz que o contribuinte do IPTU ele é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Então, o simples fato de enviar o carnê ao endereço do contribuinte, o carnê bateu lá, já representa a notificação do lançamento. Lembrando que o IPTU, né, é um imposto onde o lançamento ele é de ofício. O lançamento ele é direto. É um lançamento feito pelo poder público automaticamente no início do ano, tá? Edcler, eu vi lá que o Código Tributário ele fala que é proprietário, é contribuinte do IPTU o proprietário, o sujeito, né, o possuidor a qualquer título e o titular do domínio útil. Maravilha. Agora, eu já vi em algumas situações, algumas legislações tributárias de alguns outros municípios dizendo que existem situações de responsabilidade solidária, de fulano, de beltrano, e isso varia de município para município. Pois é. É porque a súmula 399 aqui do STJ diz que cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. E quando eu falo de sujeito passivo, eu estou falando tanto do contribuinte quanto do responsável. É comum os municípios seguirem, né, as regras do CTN em se tratando do contribuinte, proprietário, titular, domínio útil, possuidor. Mas existe aí uma variação de município para município em se tratando dos casos de responsabilidade. Beleza, gente? Olha só, estamos batendo 30 minutos. Ainda tem uma outra jurisprudência interessante aqui do IPTU, jurisprudência essa do STJ, mas eu só vou abordar essa jurisprudência no nosso próximo bloco. Tá bom?
Fechando esse bloco por aqui, daqui a pouco a gente continua.